Desde 2022 eu escrevo quase todos os dias num diário e hoje eu tô aqui pra te contar por que isso é a melhor coisa que tu pode fazer pelo teu eu do futuro. Eu comecei com esse diário aqui no dia 12/8 de 2022, numa sexta-feira. Eu lembro que eu tava me sentindo muito diferente, eu tava vivendo coisas muito diferentes e eu queria colocar pra fora de alguma forma, e foi através do meu diário. E aí eu comecei a escrever e não parei mais. Eu finalizei esse primeiro diário em novembro de 2023, então um pouco mais de um ano depois que eu tinha começado. E aí vim para este diário, que foi o que eu acabei de terminar. E esse eu comecei no dia 7 de novembro de 2023. E a última entrada foi no dia 2 de outubro de 2024. Então, um pouco antes de completar um ano. Esse ano eu escrevi mais. E ao longo desse ano, ter diários, fazer uso da escrita terapêutica, me ajudou de tantas maneiras que eu não consigo nem explicar pra vocês. O fato de eu colocar pra fora as coisas que eu tava pensando e sentindo e depois voltar pra ler me ajuda tanto a perceber que às vezes, quando eu tô no meio de uma situação que parece o fim do mundo, não é, que eu já passei por isso tantas vezes e aí eu volto pra ler e eu me lembro como eu tava me sentindo naquele dia e como depois tudo se resolveu ou como hoje já não faz mais nem sentido pra mim, fica muito mais fácil passar pelos momentos que agora podem acontecer, que me tiram um pouco do equilíbrio. Então, não tem regra. Eu gosto de escrever todos os dias, mas tem dias que eu não escrevo e tá tudo bem. Tem dias que eu escrevo várias páginas, tem dias que eu escrevo 2 linhas, só que eu gosto sempre de colocar como eu tô me sentindo. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é voltar nos anos anteriores, no mesmo dia ou no mesmo mês que eu tô, pra lembrar como eu estava me sentindo. E aí, esses dias, eu voltei no meu diário de 2022 e eu li uma entrada que me chamou tanta atenção que eu vou achar ela aqui pra vocês, pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu não achei, mas era basicamente eu falando que eu tinha visto um vídeo de um casal fofinho no TikTok e o sentimento que veio pra mim foi: eu nunca vou ter isso. Eu nunca vou ter alguém que me ama tanto, que me olha dessa forma e que faz isso por mim. Era isso que eu acreditava lá em 2022. E aí, era óbvio que era o que se manifestava na minha realidade. Eu me conectava com pessoas que não me valorizavam, pessoas que não reconheciam o meu valor, que não me amavam. E eu me colocava nessas situações, eu me interessava inconscientemente por essas pessoas, não porque eu queria, mas porque eram as crenças que eu tinha. Então, quando eu comecei a entender, e aí isso foi muito recente, foi esse ano de 2024, quando eu comecei a entender que eu me amando, eu me respeitando e eu olhando pra mim da forma como eu gostaria de ser vista pelos outros, era o que atrairia pessoas compatíveis com isso, eu comecei a experienciar diversas formas de me sentir amada, não só dentro de um relacionamento, mas por amizade, por família, por pessoas no trabalho e também num relacionamento. Hoje eu me conectei com uma pessoa que tá me mostrando um lado da vida que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que eu pudesse me sentir tão amada, tão desejada, tão admirada como eu estou me sentindo. Mas isso só foi possível porque antes de eu me conectar com essa pessoa, eu me tornei essa pessoa que se admira, que se respeita e que se ama. E aí, naturalmente, pessoas que não me valorizam, pessoas que não fazem questão da minha presença, eu também não faço. E aí eu me afastei, dando espaço, abrindo margem para pessoas assim chegarem, tanto para amizades, quanto para trabalho, quanto para relacionamento. E é claro que tu não precisa ter um diário, tu não precisa anotar tudo, mas é tão gostoso tu anotar, tu colocar para fora e depois tu voltar para ler, tanto coisas boas quanto coisas ruins, tu se lembrar que tudo passa e que naquele momento, quando parece que tá tudo dando errado, ou que tu não sabe o que fazer, tu já vai ter esse momento que tu pode sentar, organizar os teus pensamentos, organizar os teus sentimentos e tu vai conseguir colocar pra fora. Porque muitas vezes, quando a gente tá no meio de uma turbulência, a melhor coisa a fazer é não fazer nada. Só que parece que a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer sentir que está fazendo algo. E aí, pra mim, escrever sempre ajudou muito. Então fica esse conselho pra ti.
Começa a escrever num diário da tua forma, como tu quiser. Se tu quiser fazer colagem, se tu quiser escrever frases, escrever poemas, escrever textos, não importa. É a forma como tu vai colocar pra fora e tu vai conseguir olhar pros pensamentos e sentimentos como um observador. E aí, quando tu olha como um observador, tu começa a perceber se tu quer continuar repetindo esses padrões ou não. E aí, tu sabendo que tudo são crenças, tu vai conseguir perceber o teu padrão, perceber quais são as crenças que tu tem, e se tu não tá satisfeito, tu pode mudar. Me conta se tu já escreve no teu diário, se tu vai começar, se tu gostou dessa ideia. Me segue no Instagram, no TikTok, se inscreve aqui no canal. Eu tenho meu podcast também, o Delaycast, lá no Spotify. Tenho a minha comunidade, o Clubinho do Despertar. A gente pode se encontrar por aí de várias formas para continuar conversando sobre isso. E através dos meus conteúdos, eu te mostro como viver na prática a criação consciente da tua realidade. Um beijo e até o próximo vídeo.